Olá, gente, boa noite, a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Pois bem, a gente está começando agora esse vídeo e eu quero convidar você a inicialmente orar. Nós vamos orar porque os últimos dias têm sido dias de algumas notícias, né, que nos abalam. Nós estamos perdendo nossos parentes, nossos amigos, existem pessoas conhecidas que estão enfermas e nós precisamos pedir a Deus o conforto, o consolo e cura. Então eu convido você a curvar a sua fronte diante desse Deus maravilhoso que nós temos servido e nós vamos orar pedindo a Ele a cura, o conforto às pessoas enlutadas, né? E que Deus tenha muita misericórdia e venha estabelecer o seu reino nessa terra. E eu creio que Deus está agindo, que Deus está fazendo, que Deus está falando contigo e com a sua casa. Vamos orar? Nosso Pai, muito obrigada, meu Deus, pela tua presença. E eu quero te agradecer pela tua misericórdia. E agora eu quero te pedir, Senhor, por essas pessoas que estão enfrentando enfermidades, e de todas as espécies, Senhor Deus. E o nosso sistema de saúde, Senhor, do Brasil está entrando em colapso. E eu quero te pedir, Senhor Deus de Pai, dê sabedoria aos médicos, aos enfermeiros, aos diretores de hospitais. Senhor, dê sabedoria aos nossos governantes para que as pessoas sejam atendidas, Senhor, da melhor forma possível. Deus, em nome de Jesus, abençoa o nosso Brasil nessa área da saúde. Senhor Deus, porque nós dependemos totalmente de Ti nesse sentido, meu Deus, porque se o Senhor quiser curar, não há nada que impeça a Tua cura, Senhor. Se o Senhor quiser estabelecer o Teu reino, não há nada que impeça. Mas nós temos fazer algo, Senhor. Nós temos médicos disponíveis, nós temos hospitais, nós temos governo. E que essas pessoas, Senhor Deus, façam o melhor que eles podem fazer, Deus, em nome de Jesus. Quero te pedir que o Senhor console as famílias enlutadas, aquelas que estão desesperadas agora porque não tem, Senhor, uma vaga na UTI. Aqueles que nesse momento estão sofrendo, Senhor, porque estão vendo seus entes queridos falecendo sem o atendimento médico. Oh, Deus de misericórdia. Aqueles que estão desenganados por outras doenças também. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos colocar essa mãe que deu à luz ao filho e não pôde ver esse filho porque ela entrou em coma. Oh Deus de misericórdia, abençoa, cura, em nome de Jesus, e que essa situação, Senhor, seja para a glória do teu nome, que essas doenças, Senhor, que estão aparecendo, seja para a glorificação do teu nome, seja para alerta da tua igreja, seja, Senhor, para ensinamento, porque o Senhor não tem nada que é fora do teu controle, o Senhor está governando sempre, Senhor, e nós não temos para onde recorrer a não ser clamarmos o socorro dos teus céus. Senhor, haja na vida dessas pessoas. Senhor, que aqueles cristãos que estão enfrentando essas dificuldades na saúde, Senhor, não percam a fé, não percam a motivação, não percam a esperança, porque nesse mundo aqui nós vamos passar por tribulações, grandes tribulações, mas a nossa recompensa, Senhor Deus, está na tua glória, num outro plano bem diferente desse daqui. Nos ensina, Senhor, a convivermos com as nossas perdas. Nos ensina, Senhor, a glorificar o teu nome e a te adorar quando há muitas lágrimas nos nossos olhos. Nos ensina, Senhor, a ser fiéis ao Senhor, porque nós queremos ser fiéis até a morte para recebermos a coroa da vida. Continue conosco nesses estudos que temos feito em cima da tua palavra no livro de Apocalipse e que aquilo que for muito prático para nós, que possa ser aprendido, vivenciado e experimentado por cada um de nós, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade em nome de Jesus. Amém. Pois bem, gente, nós estamos então no livro de Apocalipse e agora nós entramos no capítulo 13. Estamos chegando já a mais da metade do capítulo do livro do Apocalipse, né? Temos aprendido muitas coisas juntos, tem muita coisa que eu não falei, não citei, porque é muito símbolo, é muito detalhe. No livro, no capítulo 13 também existem muitos detalhes aqui que assim não há uma confirmação e uma unidade nos estudiosos com relação a alguns símbolos. Como é livro profético, né?
esse esse capítulo 13, vai fazer referência ao livro de Daniel muitas vezes. Inclusive, o livro de Daniel também é um livro apocalíptico. Então, existem muitas figuras ali no livro de Daniel e a gente vai falar alguma coisa sobre esse livro hoje também. Lembrando que o livro do Apocalipse não é um livro para se ter medo, mas bem-aventurados são aqueles que leem e ouvem sobre o que está escrito no Apocalipse. Porque o Apocalipse é o fechamento de todas as coisas, é o ponto final. Deus tem a sua misericórdia estendida até o último final, ao último momento, onde ele vem julgar, onde ele vem derrotar por completo o pecado. Deus não pode conviver eternamente com o pecado, não combina. E ele vê o pecado, a cada dia ele vê pecado, e isso ele tem um tempo determinado, já tem um dia escolhido na agenda de Deus para que realmente o mal venha a ser derrotado por completo. E esse dia está muito próximo, é o que nós cremos, e por isso estamos lendo para que a sua vida seja edificada e a gente continue sendo vigilante até a última hora, até o soar da última trombeta. Oh, glória! Vamos lá então, vamos ler o capítulo 13. E primeiro a gente vai ler sobre a besta que surgiu do mar, que é até o versículo 10. Vamos ler até aí, eu vou fazer algumas explicações, tá? E depois a gente lê a besta que subiu da terra. Então vamos lá. A besta que emerge do mar. Lembrando que o capítulo 12 terminou com o dragão e a mulher, né? O dragão, Satanás, a mulher, a igreja. E o dragão sempre atacando e perseguindo essa mulher. E aí acaba o capítulo 12 com o dragão em pé, né, nas areias do mar, tá? Esperando assim então emergir essa besta que vai sair do mar agora. Então assim, o dragão ele tá feroz, ele tá usando todas as armas que ele tem, porque também no capítulo 12 diz. Então esse dragão que é Satanás está perseguindo a igreja ferozmente nos últimos dias. E aí vem aqui a besta que subiu do mar, que a gente vai ver qual o sentido disso. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, olha, tem chifre, que significa força e poder, cabeça, que é autoridade, né, que é sabedoria na autoridade. E aqui essa besta tem a semelhança de leopardo, urso e leão. Leopardo, urso e leão. Bichos, né, animais carnívoros, ferozes. Então, assim, essa besta é feroz, gente. E ela tem poder. Ela é poder que estraçalha, tá? Porque tanto o urso, quanto o leão, quanto o leopardo, eles são animais que estraçalham as suas presas. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou segundo a besta, seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Pois bem, esses versículos 3 e 4 é um daqueles pontos bem difíceis da gente entender o que pode ser, o que pode. Então, possivelmente, é uma referência aqui a Nero, que existe a história que ele foi curado de uma doença, tá? Mortal, e aí se encaixa perfeitamente aqui ao imperador. Lembrando, gente, que o Apocalipse, quando ele foi escrito, o Império Romano que governava o mundo, e era um império feroz, era um império magnífico, era um império assim temido, até ao ponto de que os seus imperadores, como era uma nação poderosíssima, os seus operadores requeriam para ele o título de Deus e eles queriam ser adorados, tá? Começou com César Augusto no primeiro século, no segundo século, esse negócio de ser adorado, tá? Justamente o César Augusto, tá? Que é o imperador romano. Então, assim, e foi prosseguindo isso, Nero, Domiciano. Quando a gente está aqui no livro de Apocalipse, nesse momento da história em que João está vivo, o imperador é o Domiciano, que ele é tido como um segundo Nero, que foi tão terrível quanto. Então, lembre-se que
A besta que emerge do mar, tá? É um poder político. Isso significa que essa besta que saiu do mar é um poder político e muitos apontam aqui que esse seja o anticristo. Então vamos lá. Versículo 5: Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, autoridade para agir 42 meses. 42 meses são 3 anos e meio, que é metade de 7. 7 é o número completo, lembra? Então haverá 7 anos aí antes, quando essas coisas acontecerem, 7 anos antes de Jesus vir, né, e voltar finalmente no juízo final. Então tem 3 anos e meio e 3 anos e meio, antes e depois, tá? Tem essas subdivisões aí. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Pois bem, meus irmãos, então aqui essa besta que surgiu do mar, ele é um poder político, assim como Roma, e aqui aponta para o anticristo, tá? E em várias literaturas que a gente tem, que a gente pode ver sobre escatologia e ler sobre o anticristo, é interessante, porque se a gente ficar procurando o anticristo, a gente acha anticristo em todas as áreas do planeta Terra, em todas as localidades. Porque quando os americanos, né, escrevem sobre o anticristo, eles apontam que o anticristo está na Europa. Quando a América Latina, principalmente os países de esquerda aqui da América Latina, eles escrevem sobre o anticristo é americano. Quando os europeus escrevem sobre os estudos sobre o anticristo está no mundo muçulmano, ali na Turquia, na Síria. Quando os brasileiros, tá, escrevem sobre o anticristo, o contexto, como o nosso contexto é muito católico, o anticristo é o Papa. Quando China e Ásia vão escrever sobre o anticristo está no Ocidente. Então, assim, essa questão do anticristo, a gente aparece, né, em todo o planeta, né, se a gente quiser pontuar, se a gente quiser ficar procurando o anticristo. Pelo que eu entendo, sempre houve anticristos, porque anticristos é um espírito deste mundo aqui, que é inspirado por Satanás, que rejeita o governo de Deus e propõe um outro governo que não pertence a Deus. Isso é o anticristo, um espírito desse mundo inspirado por Satanás. E aqui no livro vai dizer que esse anticristo e tem um número, né? Esse anticristo que é o 666. Então, assim, para mim houve vários anticristos. Hitler, para mim, é um anticristo, porque ele é um espírito desse mundo inspirado por Satanás para tentar implantar um governo que não pertence a Deus, né? Outro também foi o imperador Tito, imperador romano Tito, que no ano 70 invadiu Israel, destruiu Jerusalém. E para mim também, e para muitos outros, foi também um anticristo. Mas, pois bem, vamos lá, vamos prosseguir aqui na leitura e nós vamos agora para a besta que surgiu da terra. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Olha só, parecia um cordeiro, mas a voz era de dragão. Quem que você acha que é aqui? O que está apontando aqui essa segunda besta? Vamos lá. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Tem autoridade. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a besta.
a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Pois bem, aqui aponta para o falso profeta. É aquele que faz sinais e maravilhas, aquele que vai seduzir, que vai enganar. É a pele de cordeiro, né? Mas é dragão a sua voz. E ele vai fazer sinais e maravilhas. E a Bíblia sempre diz que a gente precisa tomar cuidado com aqueles que operam sinais e maravilhas, porque eles também são poderosos. Lembra de Moisés? Quando ele joga uma vara no chão e aquela vara se torna serpente, os magos também ali daquela época também fizeram com que uma vara virasse serpente. Lembra das primeiras pragas? As primeiras pragas também, os magos daquela época também conseguiam fazer aquelas coisas, depois não conseguiram mais. Então existem alguns poderes no reino das trevas, tá? Então essa besta que subiu da terra fala do falso profeta, que leva a adoração ao imperador, que faz com que o povo seja influenciado pelos seus ensinos para adorar o anticristo, a besta que subiu do mar, tá? Então tem que tomar cuidado. E essa marca aí, que é recebida, né, pelos seus adoradores, seus adeptos, marca nessa época do Apocalipse, era a marca de escravo, que era propriedade. Então o escravo era marcado, é propriedade de alguém. Então a pessoa vai ser marcada como propriedade das bestas, dos anticristos, da besta do falso profeta. Então, nesse contexto, gente, de que a gente é escravo, nesse contexto que a gente é escravo de um sistema religioso, você não acha que nós estamos vivendo assim muito perto desse negócio, dessa coisa de que a pessoa para se encaixar ela tem que ser escravo do que está no sistema, que senão ela não sobrevive? O que você acha? O que você pensa sobre isso? Né? Que hoje em dia é o seguinte: você, na verdade, se você cometer algum delito, vamos dizer assim, você não vai cometer, tá? Mas se você cometer algum delito e você vai ter a sua ficha criminal, você vai perceber que a inteligência brasileira tem tudo sobre você escrito. Ela sabe de tudo sobre você. Então, assim, é interessante como o sistema, né, essa rede globalizada, ela sabe tudo a seu respeito se ela quiser pesquisar. Sabe onde você mora, sabe com quem que você vive, e enfim, existe esse monitoramento mundial, isso é espantoso demais. Você não acha que nós já estamos meio que escravizados sobre isso? Existem aí governadores do nosso Brasil que monitoram as pessoas pelo celular se elas estão fazendo a tal do isolamento social ou não. Você acha? Não se encaixa perfeitamente nessa questão da pessoa estar marcada, estar escravizada. Lembrando que o Apocalipse é um livro de símbolos, não necessariamente haverá uma marca na testa. As pessoas falam, vai ter o chip implantado. Eu não acredito em nada disso, até porque chip, gente, nós já estamos chipados. Você já pegou o seu cartão de crédito? Lá tem um chip. Nós já somos chipados, nós não compramos mais sem o cartão que tem um chip. Nós não somos mais um cidadão aqui brasileiro se a gente não tem números. Nós temos o CPF, nós temos RG, nós temos título de eleitor. Isso são números que nos identificam. Então, para mim, não é uma marca, um chip implantado. Para mim, é mais um sistema governamental. É mais um modelo em que a pessoa tem que se encaixar para que afronte Deus e tenha que adorar o diabo para sobreviver. E aqui eu lembro daqueles três amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidineu. Gente, o grande imperador, ele governava o mundo.
Então, as pessoas que têm esse poder tremendo nas mãos se torna soberbo. E ele fez uma estátua. E ele disse que quando tocasse aquela música, todos deviam se dobrar. E aí vem aqueles três. Os três, eu não sei se foram os únicos, mas os únicos que a Bíblia cita, que estavam naquele império e falaram: olha, se Deus, o nosso Deus, quiser nos livrar, isso é com Deus, mas nós não iremos nos curvar e adorar e entrar nesse sistema, estar aprisionado, estar marcado nesse sistema aí de adoração a essa estátua. Então, assim, o Apocalipse lembra muito o livro de Daniel. E esses três meninos aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, ficaram em pé enquanto todo mundo adorava aquele Deus. E aquilo lhe custou muita coisa. Só que aí eles tinham tanta fé, tanta perseverança, que eles disseram: se Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Se Deus não quiser nos livrar, nós não iremos nos curvar diante da estátua. Olha só que interessante. Então, para a gente sobreviver nesse mundo que nós estamos agora no final, quais os sacrifícios que nós, como Igreja do Senhor Jesus, precisamos fazer? Nós não podemos nos curvar a sistemas. E olha só que interessante que nós somos chamados por Deus a pagarmos os nossos impostos, a orarmos pelas autoridades, a estarmos submissos a essas autoridades, mas ao mesmo tempo, o livro de Apocalipse também nos fala, e toda a Bíblia, fala que a gente não pode aceitar governo que é contra, que é oposição a Deus. Então, olha só os paradigmas, os paradoxos, na verdade, né, do cristão. Eu preciso cumprir a minha parte, desde que o governo não me coloque na parede, me obrigue a fazer coisas que são oposição a Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Pois bem, então eu estou dizendo que tem muita coisa do livro de Daniel, mas eu já acabei de ler, não, né? Vamos acabar de ler aqui, gente. A todos. Ah, não, já acabei de ler sim. A cabeça, né? Viajou. Acabei de ler sim. Então aqui aponta para o livro de Daniel. E olha só, eu quero dizer sobre o livro de Daniel que esse livro é maravilhoso porque ele tem uma pergunta. Ele tem todas aquelas profecias e tal, mas o livro tem uma pergunta: por que que Deus permite que um povo pagão que adora Marduk venha destruir Jerusalém? Como Deus permite uma coisa dessa? Como Deus permite que aquele povo venha e destrua o santuário de Deus? Né? São coisas assim que às vezes vem à nossa mente. Por que que Deus permite que aquele santo homem de Deus morra de câncer? Por que que Deus permite aquelas pessoas que se converteram na África e que foram expulsas de suas famílias que eram muçulmanas e foram ali queimados em praça pública, aos olhos de todo mundo, de criança, todo mundo vendo aquele povo? Por que que Deus permite essas coisas? É a grande pergunta, né, do livro de Daniel. E aí, na verdade, ali Daniel, nas suas profecias, ele aponta para os governos. E lá tem um governo, né? A gente conhece o governo de Nabucodonosor, né? Da Babilônia. E a gente pensa assim, nossa, que império, né? Que coisa majestosa, que coisa bélica, porque ele vem estraçalhando o mundo inteiro e vai vir e vem, vai invadir Jerusalém, vai destruir tudo. Mas aí a gente vai observar que esse Nabucodonosor é um homem simples, um homem qualquer, um homem que não sabe o que comeu, se comeu muito e foi sonhar e não sabe que sonhou. É aquela pessoa assim que realmente, para liderar aquela nação, é só permissão de Deus mesmo. Foi Deus que permitiu que aquela Babilônia invadisse o povo de Israel e destruísse Jerusalém conforme foi destruída naquela época. Só que aí tem um sonho, que são dois sonhos que a gente junta os sonhos e a gente faz essa imagem, que houve um sonho que era um sonho e desvenda essa tal dessa estátua que ele sonhou. Era uma estátua grande que tinha cabeça de ouro, tórax de prata, abdômen de bronze, perna de ferro, aí ferro com mistura com barro e umas feras. Então era uma estátua bem grande. A estátua tinha cabeça de ouro, que significava o reino da Babilônia, o império da Babilônia, tá? Babilônia é Iraque, tá? E aí o tórax é de prata, o reino Medo-Persa, que vem depois da Babilônia, é o Império Medo-Persa, tá? Que é o Irã.
E aí depois vem o abdômen de bronze, que é a Grécia, tá? Que é o Império Grego, tá? Que é a Síria ali. E esse império de bronze, né? Esse império grego foi ali com Alexandre o Grande, né? Esse momento da história. Então, olha só, Daniel profetizou essas coisas, tá? Lá em Daniel, isso realmente foi acontecendo. Por isso que Daniel é um livro profético. Aí depois vem as pernas de ferro, que é o Império Romano, que é quando Jesus nasce, que ali está o Império de Roma, tá? O Império Romano. E o ferro com barro é a Roma renascida, tá? Que a gente vai ver depois, ao longo do livro de Apocalipse, e é depois as feras, tá? Que é leão com asa, urso com 3 costelas na boca, leopardo com 4 asas. Esse é a estátua de Daniel, que indicam impérios, que indicam governos. São vários governos, um atrás do outro aí. Por causa da desobediência, essa estátua pode comandar. Desobediência de quem? Do povo de Deus. Então, aparentemente, Babilônia governa, Grécia governou, o Império Romano governou, aparentemente, por causa da desobediência de Deus. Mas Deus, ele fica assim no trono, reinando e observando a história acontecer. Porque há consequências para a nossa desobediência. Se há o Império Romano, é porque há desobedientes. Se há o Império Babilônico, é porque há desobedientes. Nada acontece por acaso e nada Deus se escandaliza. Tá tudo no controle de Deus. E Deus está lá, vendo a história passar e observando todas as coisas, tá? Só que uma pedra é lançada sobre essa estátua. E aqui não é pedra lançada por mão de homem. Fala, o livro de Daniel diz que essa pedra aparece e essa pedra é lançada. E quando é lançada essa pedra, destrói essa estátua. Gente, quem é a pedra que destrói a estátua? Claro, é o reino de Deus, é Cristo que estabelece o reino dele. E isso, muitas pessoas entendem que esse livro de Daniel está dizendo sobre o final, sobre o juízo final, onde Cristo vai derrotar completamente todos os impérios, todas as bestas, todos os anticristos, todos os falsos profetas, tá? Quando ele vier e estabelecer o seu reino por completo. Então, hoje, o que nós somos hoje, como nação, como mundo, nós somos ainda muito influenciados por esse Império Romano. Esse Império Romano, gente, foi um império grandíssimo, maravilhosíssimo, tá? As leis que nós temos, elas são inspiradas em Roma. As cidades que nós temos são inspiradas em Roma. Até a língua, que a língua universal é o inglês. O inglês é Roma, é a língua de Roma com mistura com bárbaros ingleses. Então, assim, a nossa cultura é influenciada por Roma. Então, Roma ainda está no governo, ainda rege o mundo. E mais do que nunca, agora eu acredito que Roma, que exemplifica esse governo que é opositor a Deus, está governando. Porque, olha, no mundo nunca houve tantos suicídios, tanto homossexualismo, tanta perversidade, tanta perversidão, tanta tudo de ruim. Assim como existia na época aqui de João, hoje existe esse cheiro de Império de Roma. E eu quero concluir aqui então o capítulo 13 dizendo para você uma coisa: não se esqueça. Não se esqueça que por detrás de todas essas coisas, de besta que sai da terra, de besta que sai do mar, de dragão, de leopardo, essas coisas, dessa perseguição à igreja, está Satanás, está o dragão. Não se esqueça que é ele que está por trás de todas essas coisas. E a nossa arma, como igreja, a nossa arma é oração. A oração é o nosso trabalho. Aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus já são vitoriosos, têm proteção. Então, o que nós precisamos fazer agora é orar, viver a vida em oração. O império do mal, esse culto ao corpo, essa desvalorização das pessoas já está acontecendo agora, que é o Império Romano, como vamos dizer assim, já está acontecendo agora. Então, irmão, meu irmão e minha irmã, presta bastante atenção. O cristão de verdade sempre vai ser perseguido. Sempre. A Bíblia que a gente acabou de ler. Se você for a espada, por espada você será morto, meu querido.
tá? Então, assim, perseguições vão acontecer, pessoas vão morrer por causa do evangelho, isso vai acontecer porque a igreja é perseguida, mas não seja enganado. A igreja precisa estar atenta, vigilante, para nós não sermos enganados com esses ensinamentos de falsos profetas, tá? Então, a nossa referência para a nossa vida tem que ser a palavra de Deus. Não seja enganado por aquelas pessoas que falam bonito ou que fazem sinais, milagres e maravilhas. Lindo, mas a sua referência tem que ser as sagradas escrituras. A gente não pode correr dela de jeito nenhum, porque a Bíblia nos alerta que esses falsos profetas vão fazer sinais e maravilhas, gente, tá? Então tem muita gente aí que faz sinais, maravilhas, prodígios, mas olha, não são de Deus. Então não seja enganado, fique atento. Quando eu faço essa pergunta, o que te vem à mente? Olha, a pergunta é: qual é o cuidado que você tem com a sua vida espiritual? O que te veio à mente agora? Então é para a gente prestar atenção. Qual é o cuidado que a gente está tomando com a nossa vida espiritual nesse momento de caos, nesse momento de últimos dias, nesse momento de falsos profetas, falsos ensinos, nestes momentos que se levantam governos anticristos, tá? Mas eu creio, e a Bíblia diz, que por mais que houveram vários anticristos ao longo da história, a Bíblia em Apocalipse nos aponta claramente que haverá uma pessoa, o anticristo, que será o último, que vai que vai fazer conforme a besta que subiu do mar aqui, né, que a gente viu aqui hoje no capítulo 13 de Apocalipse. Eu espero que essas meditações, que esse catado aqui de alguma coisa da palavra de Deus tenha servido para a sua edificação e para que você fique alerta, porque estamos vivendo, sim, dias de perseguição. Perseguição não contra a sua vida, meu filho, somente é a vida da igreja. Se você é igreja, você está sendo perseguido. Então, se você morrer por amor ao evangelho, você é um bendito, como diz as Sagradas Escrituras. O interessante é você ficar firme até ao fim, fiel até a morte. Você vai receber da mão de Jesus a coroa da vida. Essa é a nossa esperança, é essa a nossa vitória em nome de Jesus. Eu espero muito mesmo que a gente possa continuar e concluir esse livro de Apocalipse, sem medo de ser feliz, sem medo de aprender um pouco. E assim, desde já eu quero agradecer a compreensão dos irmãos, porque eu não sou expert no livro de Apocalipse, mas eu tenho pegado um pouquinho dali, um pouquinho daqui, para a gente fazer essas meditações sobre tantos símbolos deste livro que nos sugerem, nos apontam, como a gente falou hoje sobre o anticristo e os falsos profetas. Bom, enfim, gente, que Deus nos abençoe, que você tome cuidado com a sua vida, que você esteja atento, que você não seja enganado, que você não tenha a marca de escravo desse mundo, mas que você tenha o selo da promessa, que é o Espírito Santo de Deus. Esse sim, nós somos selados. Essa marca do Espírito Santo, eu e você precisamos ter. Vamos orar então, agradecendo a Deus por essa palavra, porque somos selados, lavados pelo sangue de Jesus e não tem dragão que vá nos vencer. Ele já está derrotado para a glória de Deus. Senhor, eu quero te agradecer, Deus, por essa palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, pela iluminação do teu Espírito Santo. Eu quero te agradecer, meu Deus e meu Pai, porque tu és justo, tu és fiel e nós somos a tua igreja, a tua família, o teu corpo e queremos ser aquilo que o Senhor deseja que sejamos. E nesses últimos dias, Senhor Deus, onde o mundo todo, Senhor, está vivendo um caos na política, um caos também na desvalorização do ser humano, um caos, Senhor, porque muitas pessoas estão longe do Senhor. Deus, nesse momento, Senhor, aviva a tua igreja, que a tua igreja seja esclarecida, ela não seja enganada. Ó Deus de poder, tira, Senhor, todas as amarras, todas as amarrações da vida da tua igreja e que possamos ser prósperos em ti, livres em ti, que sintamos
precisamos do teu Espírito Santo em nossa vida, nos falando, nos tocando, nos motivando, agindo em nós, nos aperfeiçoando, até que cheguemos ao pleno conhecimento da tua graça. Ó Deus de misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, porque apesar de todos os nossos erros, nós temos percebido a tua graça sobre nós, o teu perdão sobre nós. Aviva a tua igreja. Nós não queremos ser mais os mesmos. Nós não seremos mais os mesmos depois dessa pandemia, Deus. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor nos permitiu viver esse momento de reflexões, de introspecção. Senhor, esses momentos que nós estamos passando, Senhor, quando a gente passa nas cidades, nas ruas, tudo fechado, pessoas com máscara, isso não combina com o brasileiro, com nós, Senhor Deus, esse povo tão amistoso, tão feliz, tão alegre. Aquele de abraço fácil, Senhor, de sorriso fácil, não está sendo fácil para nós, Senhor, mas eu sei que o Senhor tem um plano, Deus. Eu sei que o Senhor está agindo, o Senhor está reinando nesse trono, Senhor, e o Senhor não está com a história assim ao léu. O Senhor tem uma amarração para fazer, um ponto final para fazer. Tudo, Senhor, está de acordo com o teu plano, Senhor, e eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos dê essa direção e essa fortaleza para nós não sermos abalados, Senhor. Assim como o monte de Sião, e nós sermos ali inabaláveis, crendo nas tuas promessas, crendo na tua palavra, crendo na tua visão, crendo naquilo que nós estamos ouvindo do teu Espírito Santo. É isso que eu te peço, Senhor. Desde já te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. E em nome de Jesus, seja livre diante de Cristos, de falsos profetas, e você não seja enganado. Em nome de Jesus. Até amanhã, capítulo 14 de Apocalipse. Tchau, tchau, gente.